para conversa. Não sei se você quer complementar alguma coisa que eles falaram, mas eu quero saber sobre a morte do TH. Quem é o TH? Aqui em São Paulo a gente sabe muito pouco sobre isso. E para vocês depois o que, que a morte dele muda para o cidadão do Rio de Janeiro. Pimentel, quem é o TH? Explica pra gente. Ô, Vilela, o TH, como é que tá? Vilela, eu tava escutando aí o otimismo do Nunes aí. É Então, né? impressionante. Isso é bom. Cara é Assim, bom, cara é bom, cara é eu bom. tenho, eu tenho o otimismo do Nunes e do Vitor no que se refere a interior, viu, Vilela? Assim, eu realmente fui a Macaé, uma cidade com 265 mil habitantes, que teve 60 roubos de carga em 2023 e apenas um no ano passado. Então, Cara, a ação integrada do município com a PM, com a Polícia Civil, conseguiu acabar com uma modalidade, reduzir os homicídios também. Mas no interior tenho essa. Eu falei pro Nunes, eu tive em Paraíba do Sul. A cidade ficou um ano sem homicídio, uma cidade com 53 mil habitantes. Então, duas realidades distintas dentro do Rio de Janeiro, né? Mas, assim, na região metropolitana, ô Vilela, se você colocar as camisas que o Vitor te deu aí da DRE e pegar a linha amarela à noite, tu não chega na Barra, com é certeza. Vai dar mesmo. uma. Mas vamos lá. O TH é uma liderança do terceiro comando. O terceiro comando é a mesma facção do Peixão, viu? Que se Deus quiser, em breve vai ser pego também. Vamos torcer para isso. A polícia está trabalhando para isso. A gente já falou sobre o Peixão várias vezes aí, Vilela. Eu gosto de ouvir do Vitor essa questão de o foco não é no criminoso, é na empresa. Eu acho isso muito legal. Porque realmente, uma fábrica de Coca-Cola, se o dono, se o presidente morrer, você vai comprar Coca-Cola no dia seguinte, É, você vai não, achar não muda nada. Coca-Cola em qualquer. Vai mudar nada. Eu gosto de ouvir isso. E essa região do Complexo da Maré, Vilela, é onde nós mostramos aquele baile para você, aquela vergonha para o Rio de Sim. Janeiro, que é o baile da Disney, tá? É uma vergonha total. Essa região, eu posso dizer ali que um terço da Maré é Comando Vermelho, dois terços é Terceiro Comando. Tem uma rua ali, eu acho que é a rua Evanildo Lima, eu acho, que é a Rua da Divisa. O Nunes já passou ali 1 milhão de vezes ali, Próxima que é Tapajuba. exatamente a divisa do Terceiro Comando com o Comando Vermelho, onde pessoas inocentes morrem ali em função dessas guerras. Tem a questão da Vila do João, que eu sempre falo de turistas, de militares, de pessoas que vieram ao Rio de Janeiro que entram na Vila do João sem querer, porque tem um acesso ali meio mal sinalizado na linha amarela, e ali muita gente já foi baleada, viu, Vilela? Uma família de Minas Gerais há 90 dias, um engenheiro de São Paulo, um médico de São Paulo, a torcida do Santos, saído de um jogo de Botafogo uma vez do Rio de Janeiro. Então, tudo aquilo ali era a ordem do TH. O TH determinava. Não existe morte numa favela, Vilela, sem ordem do líder, sabe? Tudo que acontece na favela em relação ao homicídio o líder tem ciência, ele autorizou, ele é verdadeiramente responsável. E o TH, covardemente, é responsável pela morte de dois colegas do BOPE, aí, dois colegas que foram comandados aí pelo Nunes, inclusive, né, Nunes? O Rafael foi teu subordinado em operação, né, Os certamente, né? dois, meus Os amigos dois, né? também, a gente vai falar Dois sobre caras isso também. sensacionais. E, na minha opinião, era uma questão muito de honra também, viu? Muito de honra pegar o TH. Mas o que me assombra, Vilela, e eu queria muito ouvir do Vitor isso e do Nunes, o que me assombra é que o TH morreu. A barricada vai continuar no Complexo da Maré, não vai ter uma redução, certamente, da mancha criminal do entorno, porque o terceiro comando rouba muito Uber, o terceiro comando rouba carga também, não vai ter redução nas extorsões ao morador. Então, a vida do morador da Maré, hoje pela manhã e ontem, não vai mudar em nada, é o mesmo cenário. Mas o que me assombra é que as duas possibilidades de assumir a liderança aí da Maré depois do conclave, né, do terceiro comando, são dois bandidos aí, que é o Cria, né? E depois eu acho que é o Michel também, né? São dois bandidos. Pescador. Esses dois bandidos, Vilela, já foram presos pela Polícia Militar 9 vezes. Os dois já saíram de saidinha. Os dois bandidos, um possui 177 anotações, o outro possui 200 anotações, né? Então, assim, para a sociedade carioca, Vilela, e para o Brasil, parece que a única opção é a morte desses caras, sabe? Parece que não existe mais opção, porque preso eles não ficam, Vilela. Pois é. Preso eles não ficam. E o Vitor hoje é um secretário nosso que tem um acesso bom a Brasília. O Vitor conversa com o Lewandowski, conversa com ministros do STF, sabe? O Vitor tem uma autoridade sobre muitos deputados federais do Rio de Janeiro que escutam o Vitor. Vitor, por isso que eu queria te ouvir, cara, sem mexer na legislação, cara, sem mexer.
com essa legislação que nós temos aí hoje, a médio prazo, essa seria a pergunta para mim, Vilela. Tem jeito, meu irmão, sabe, sem mexer na legislação? Olha só, o Pimentel, eu acredito na mudança, né? Se a gente, claro que você tem, quando a gente faz um planejamento estratégico, nós fizemos o dever de casa, nós temos um planejamento estratégico para a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nós temos alguns cenários. Eu tenho o cenário tendo a ajuda do Nunes, mas tenho o cenário sem a ajuda do Nunes. Eu tenho o cenário ajuda do Nunes do Vilela, mas eu tenho o cenário sem a ajuda do Nunes do Plano Vilela. A, plano B. Plano Senão C. a gente não vai conseguir chegar e a gente não pode ter o discurso de gestor, que herança maldita, e eu vivo reclamando e não faço nada para mudar. Pois é. Né? A gente para com isso. Não, tem que olhar para frente. Né? Mais do que velocidade, a gente tem que ter direção. Não adianta eu ser muito rápido se eu tô indo para a direção errada. Então eu já sei onde eu vou chegar. Mesmo que eu vá com velocidade, né? Slow motion, né? Tô devagar e sempre. Mas tô indo. A passo de cágado, mas eu tô indo. Em relação à legislação, claro que se viesse uma legislação mais dura, isso seria muito bem-vindo. Não tenho a dúvida, porque isso mexe com o sistema jurídico. Mas a gente não pode contar com isso, eu não conto com isso no nosso plano. A gente acredita que vai mudar sim. A prisão, por exemplo, do TH, adiantaria? Pode ser que ele saísse logo, mas morreu. Porque ele optou. E foi uma escolha dele de confrontar a polícia. Queria eu que todo criminoso fosse tão valente assim e resistisse dessa maneira e tivesse esse fim. A sociedade não aguenta mais ver o mesmo criminoso entrando e saindo da cadeia várias vezes. Tivemos ali, na linha amarela, um caso do Filipinho, que ele, depois de vários roubos, foi assaltar na linha amarela e um policial militar de folga acabou neutralizando ele. Ele tinha 182 passagens pela polícia. O TH, que foi neutralizado agora, tinha 220 passagens pela polícia e 17 mandados de prisão. Qual é a solução? Talvez o cidadão diga, tem que matar, tem que morrer. Porque a gente foca muito na pessoa, né? Eu volto a dizer, nós temos que focar no negócio deles. O negócio deles não pode ser rentável. Como é que a gente diminuiu o roubo de carga, por exemplo, na Maré? A colocação de gérseis. Gérseis são blocos de concreto que você dificulta. Por que eles fazem? Roubam uma carreta muito grande, ela tem que ter como manobrar e como entrar. Você coloca esses blocos de concreto, ela tem dificuldade. Se passar, passa